Bom dia! Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, sétimo ano? Estou de volta, professora Michele Carvalho. Hoje, nesta videoaula, a gente vai trabalhar os exercícios para o simulado, tá? Período simples, período composto, frase nominal, frase verbal, sujeitos, tipos de sujeitos numa oração, tá? Então, já que são exercícios, prepara o seu material, prepara seu caderninho, ok? E vamos lá. Preparou aí? Que eu vou mudar o nosso slide aqui, tá bom? Vou sair também, como sempre, para não te atrapalhar. Presta atenção aqui comigo. Vamos então recapitular, né? Porque é uma matéria do seu livro 1. Você pode também pegar o seu livro 1 para estar acompanhando ou talvez aí, né, grifando alguma parte importante, tá? Para você fazer o simulado e se dar bem lá na sua prova, né? Além de tudo, firmar o conhecimento que você já teve, né? Já passou. O aluno geralmente acaba deixando de lado, né? Ah, já estudei isso e esquece. Não, gente. A nossa postura tem que ser outra, né? Você está sendo preparado para as provas, para os futuros concursos. Então não dá para esquecer. A gente precisa ir acumulando conhecimento e usando esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos relembrar aí a questão das frases, né? O que é frase, o que é oração, o que é período. Então olha só. Primeira coisa que você tem que lembrar, quando a gente fala em frase, a frase não necessariamente ela vai ter verbo. Você pode encontrar uma frase, por exemplo, nominal. O que é uma frase nominal? É uma frase que não tem verbo, mas ela tem sentido completo, tá? Olha aqui o nosso primeiro exemplo. Que dia lindo! Entendeu? Que dia lindo! Então, olha só. Repara, não tem verbo aqui, é uma frase exclamativa, ela é nominal, tá? E desculpa. E é isso, ela não tem verbo, ela tem sentido completo. Você entende? O sentido completo é isso. Alguém falou com você e com certeza você entendeu o que ela quis dizer, né? Então, ó, que dia lindo! Ela está se surpreendendo, maravilhada ali com o dia que está fazendo, correto? Os enunciados de sentido completo que tem verbo ou locução verbal, eles agora recebem o nome de frase verbal. E aí nós temos a oração, tá? Então aqui, ó, preciso de sua ajuda. Aqui sim você vai encontrar uma oração. Aqui sim você vai considerar essa oração uma frase verbal, ok? Então não tem verbo, frase nominal, tá? Tem verbo, frase verbal, ok? Oração, gente. Esse enunciado que apresenta verbo ou locução verbal ocorre quando dois ou mais verbos desempenham a função apenas de um. Isso aqui está falando referente à locução verbal, porque às vezes você vai encontrar na oração aqueles dois verbos, né? Vai, fazer, tá? Esse vai é um verbo auxiliar e o fazer é o verbo principal, entendeu? Então você tem dois verbos juntos com o mesmo significado na frase, tá bom? Olha o exemplo aqui. Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Então olha só, se eu pergunto para você, gente, cadê o verbo? Onde está o verbo aqui nessa oração? Aí alguns vão logo falar, né? Ir, professora? Ou então, adoram. Esquecem de olhar o adoram ir como um todo, porque é isso que eles são. Eles funcionam juntos, o significado deles funciona como se fosse de um único verbo, tá? Os garotos adoram ao cinema e depois ao clube, vai ficar faltando ir aqui para a gente entender que, na verdade, eles não só adoram, mas eles gostam de estar lá, de ir, né? Se eu tiro o adoram, ficaria
os garotos ir ao cinema. Olha só, fica uma fala estranha, não é? Então, é por quê? Porque a locução verbal, um completa o outro. Então, eles trabalham juntos, funcionando com um único significado aí, tá? Então, preste atenção quando for locução verbal. Que aí, se alguém perguntar, né? Se estiver lá na questão, quantas orações tem nesse período? Ah, tem 2. Não, tem uma. Porque na locução verbal, você vai contar apenas uma oração, ok? Tá entendido? Então, anote isso aí. Aqui, gente, podemos perceber a presença do sujeito e do predicado, então, nas orações, correto? Olha só o sujeito. Os garotos, aqui em cima, e o predicado. Adoram ir ao cinema e depois ao clube. Vamos entender isso. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração, né? Nós já vimos isso aí em aulas anteriores, tá? Você com certeza vai lembrar, né? A oração, ela precisa do sujeito, né? Que é sobre quem a gente declara alguma coisa, ou é aquele que pratica uma ação, tá? E o predicado é tudo que é declarado sobre o sujeito, né? Então, geralmente a gente fala assim, ó, tudo a partir do verbo é o predicado, tá? Então, você pode identificar sempre dessa forma. Quem adora ir ao cinema? Ah, os garotos. Então, eles fazem parte aí do sujeito da oração, desse termo essencial, né? E aí, o que esses garotos fazem? O que eles querem? O que eles... Ah, eles adoram ir ao cinema. Então, adoram ir ao cinema e depois ao clube é justamente o predicado da oração. Ok, gente? Então, vamos lá. Anota esse exemplo aí para a gente poder adiantar. Passar aí para os exercícios. Período. Quando a gente fala em período, o período ele tem classificações, né? Período simples ou período composto. Então, vamos pensar no período, vamos pegar a própria frase que a gente leu agora, né? Aqui, ó. Iniciou com a letra maiúscula, O, né? E terminou com um pontinho final. Isso aqui tudo é um período, tá vendo? E ele é um período simples, por quê? Porque ele só tem uma locução verbal, tá? Deixei para lá. Então, olha só. O período simples ele é formado por apenas uma oração, também denominada de oração absoluta. Outro exemplo aqui, ó. Os professores entregaram as provas, tá vendo? Sempre iniciando com a letra maiúscula, início de frase, e terminando com uma pontuação. Então, aqui dentro eu tenho um período, e neste caso é um período simples, porque apresenta apenas um único verbo, tá bom? No período composto, você vai perceber que ele é formado por 2 ou mais orações. Então, olha só. Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Então, aqui, mesma coisa. Iniciou com a letra maiúscula, terminou com o pontinho final e agora que está a chave, né? Cadê os verbos? Ó, irão e o outro. Voltarão. Voltarão. Então, se você encontrou, identificou os 2 verbos dentro de um único período, é porque esse período ele é composto. Ok? Começou aqui com H maiúsculo e terminou no ponto final. Tá? E dentro deste período a gente encontrou o verbo irão e o voltarão, confirmando aí que esse período é um período composto, tá, gente? Você pode anotar aí como exemplo essas frases, tá? Você pode ir circulando os verbos, você pode escrever ao lado, aqui é período simples, aqui é período composto, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai treinar, não é isso? Então, você tem algumas frases aí, e a gente vai classificá-las, né? Se é período simples ou se é período composto. E para isso, o que você vai fazer? Você vai procurar os verbos. Então, quantos verbos tem nessa frase? Será que só tem um? Tem mais de um? Se só tiver um, período simples. Se tiver mais, período composto, tá?
Então, você pode escrever, você pode dar pausa aí no vídeo, né? E aí, depois você continua com a correção, ok? As frases são: letra A. Pedro chegou estressado em casa, ponto final. Sempre, gente, coloca aí inicial maiúscula e o ponto final para identificar que terminou, né, o período, tá? Nossa, pare com tantos comentários indesejáveis. Ponto final. Razão e emoção, as duas vértices da vida, tá? Ponto também final. Caso você venha amanhã, traga-me aquele seu vestido vermelho. Ponto final, tá? Não concordo com suas atitudes, pois elas vão de encontro aos meus princípios, né? Então, ponto final, tá? Vamos lá, então? Pausa o vídeo, escreve, né? Faz aí no seu caderninho. E aí volta aqui para a gente poder conferir as respostas, tá? Quando a gente lê a primeira, Pedro chegou estressado em casa. Olha só, qual é o verbo aí, gente? Chegou, não é isso? Se só tem um verbo, o período ele é simples, tá? Olha aí, chegou. Período simples, ok? Pare com tantos comentários indesejáveis. Qual é o verbo aqui, pessoal? Parar, né? Pare. Então, aqui nós temos também um período simples, tá? Na letra C. Razão e emoção, as duas vértices da vida. Observe que o verbo ele está escondidinho, né? Ele não aparece, mas a gente consegue entender. Então, nós temos também um período simples, porque, na verdade, razão e emoção são as duas vértices da vida, ok? Então, ele está aí subentendido, né? Na letra D, caso você venha ao verbo aí, aqui, né? O verbo se encontra implícito, que é o são, tá? Já falei dele. Agora, vem pra cá. Caso você venha, ó, vem aqui, traga-me, ó, o verbo, aquele seu vestido. Então, quantos verbos encontramos? 2. Por isso, a letra D é um período composto, tá? Formado por duas orações. É isso, tá? Na letra E, não concordo com as suas atitudes, pois elas vão, ó, concordar e vão, tá? Então, aqui também nós temos um período composto, ok, gente? Tranquilo, né? Então, vamos lá que a gente tem bastante coisa ainda para ver. Frase. Frase é todo enunciado de sentido completo, só retomando aqui, né, o assunto, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. A frase ela exprime através da fala ou da escrita. O que ela exprime? Ideias, emoções, ordens e apelos, tá? Então a frase ela traz essa ideia pra gente, ela traz emoção, ela traz uma ordem também, um apelo, né, um pedido, tá bom? A frase se define pelo seu propósito então comunicativo, né? Ou seja, se existe um propósito, eu falo, correto? Pela sua capacidade de intercâmbio linguístico, que é a troca, né? Transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que ela é utilizada, tá? Então anota, porque é importante você ter esse conceito aí sobre a frase, tá bom? Vamos lá agora então identificar quais são as frases nominais. Olha só, temos mais 5 frases aqui. Que medo, letra A. Letra B, ele chutou a porta. Letra C, coitadinho do garoto. Letra D, o povo odeia os governantes corruptos. Letra E, transmitirei o recado à sua namorada. E letra F, coragem, companheiro. Vamos lá? Pausa o vídeo para você escrever as frases, tá? Aí você já vai identificando as frases nominais. Lembra
quais são as frases nominais? Aquelas que não têm o quê? Verbo, né? Então, vamos lá ver quais são. Será que a letra A é uma frase nominal? Sim, né? Ó, que medo. Ou seja, aqui não tem verbo. Você não encontra verbo aqui. Mas você encontra uma expressão, uma exclamação, né? Alguém que de repente está ali assustado, apavorado. E aí fala, né? Ai, que medo, gente. Então, você não tem verbo aqui, tá? Vamos para a letra B. Ele chutou a porta. Chutar, né, gente? Chutar é verbo. Então, aqui é uma frase o quê? Verbal, ok? Vamos para a letra C. Coitadinho do garoto. Olha aí, alguém externando o quê? Um sentimento, né? Então, aqui, a letra C, sim, nós temos uma frase nominal, tá? Na letra D. O povo odeia os governantes corruptos. Lógico, né, gente? Então, qual é o verbo aqui? Odiar, né? Sinal de que a frase, ela é verbal. E na E, transmitirei o recado à sua namorada. Tem verbo aqui, gente? Sim, né? Transmitirei. E na F, pessoal? Coragem, companheiro. Ah, então aqui, ó, alguém aí estimulando, né? Motivando o amigo, né? Coragem, vamos lá, você vai conseguir. Então, esse coragem aqui é uma frase nominal, tá? A B. Ele chuta. Ah, B já vimos, né? Que é o verbo chutar. Tá bom, gente? Então, aqui temos as frases nominais. Que medo, coitadinho do garoto, coragem, companheiro. Observe que nelas não tem verbo, tá? Enquanto nas outras tem, por isso as outras são frases verbais. Ok? Número 2. Vamos para a questão 2. Aponte as frases verbais agora, ou seja, as orações, né? Quanta gente hoje, olha aí a letra A. Gente, tá muito sensível esse toque aqui que eu dou e aí na hora aparece a resposta. Finge aí que ninguém viu, tá? Vamos lá. Quanta gente hoje... Então, essa aqui é uma frase nominal, né? Porque não tem verbo. Vamos ir para B, ó. Apresse-se agora, garota. Verbo, aí, ó, apressar, apressar-se, né? Então, aqui sim tem uma frase verbal, tá? Muito bem. Na C, o filme foi bom. Tem verbo aqui? Tem, né, gente? Então, também tem frase verbal aí. Foi, né? Partiremos daqui a pouco. Ah, tem verbo aqui, gente? Vê aí, pensa direitinho. Lógico, né? Qual é o verbo aqui? Partiremos. A, B, C, D. Ó, a D aqui. Não aguento essa poluição. Verbo aguentar, né? Frase verbal. E aqui embaixo, sempre juntos, sempre amigos. Tem verbo, gente, aqui? Não, né? Então, aqui é uma frase nominal. Então, estão aí as frases verbais, pois todas elas apresentam verbos, ok? Muito bem, então vamos lá. Trouxe aqui um texto, a gente vai fazer a leitura dele para seguir com os nossos exercícios, tá? Dance com os animais. Música para bicho, nenhum bicho ficar parado. O que é uma canção toda branca com um pontinho marrom? E o que faz a felicidade de um piolho? A maior curiosidade do gato, você sabe qual é? Não, mas pode descobrir a resposta para esses e outros enigmas se ouvir o CD Bicho Mistério. Além de se divertir bastante e sacudir o esqueleto, você vai ouvir poemas escritos por Léo Cunha, autor de inúmeros livros para crianças, com melodias do músico Zé Campelo e seu grupo de cantores e instrumentistas. Ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos, tem até música surpresa. Você que é um bom pé de valsa, não pode perder. Então, gente, tá aí o nosso trechinho, né? Pra gente seguir para a questão. Identifique o verbo ou a locução verbal que compõe cada oração a seguir. Orações que foram retiradas lá do texto que a gente acabou de ler, tá?
Então, olha aí as 4 orações. Música para bicho nenhum ficar parado. E o que faz a felicidade de um piolho? É uma pergunta, né? Ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos, tem até música. Você que é um bom pé de valsa não pode perder, tá? Então ele pede para quê, gente? Depois que você escrever essas frases aí, você vai identificar o verbo, tá? E aí, identificando o verbo, você pode fazer a lição completa. Já diga se o período é simples ou composto. Será que tem mais de um verbo em cada oração? Vamos verificar? Então, na primeira, música para bicho nenhum ficar parado. Tem verbo aqui, gente? Sim, né? E na verdade, o que a gente encontrou aqui? Ficar parado é uma locução verbal. Então anota aí do lado, ó, tá? Já identificou? É uma locução verbal. O período é um período simples, tá? Lembra que a locução verbal funciona como um único verbo, um único sentido, tá bom? Letra B. E o que faz a felicidade de um piolho? Tem verbo aqui, será? Olha aí. Sim, né? Olha aqui o faz. Somente ele. Então, período simples, tá? Eu não coloquei aqui, mas no seu caderno aí, ao lado da frase, você já coloca, já vai identificando, tá bom? Na letra C, ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos, tem até música. Tem verbo aqui, pessoal? Olha o tem aí. Sim, né? Período, então, simples, tá? Só tem ele. E na D, você que é um bom pé de valsa não pode perder. Tem um verbo aqui ou mais de um, gente? Vamos lá. É e pode perder. Encontramos aqui uma locução verbal também, tá? Beleza, então esse período ele é um período composto, ok? Isso aí. Então vamos lá. Próxima questão. Identifique entre as alternativas dessa questão anterior que a gente fez e que você anotou as frases aí no caderno, a que apresenta mais de uma oração. Então, tá vendo como é importante você colocar as frases, fazer os exercícios? Para evitar também que a gente volte toda hora nos slides, né? Então, assim, você tem tudo anotadinho no seu caderno, tá? Então, vamos lá. As orações que apresentam mais de um verbo, não é isso? Então, nós temos aí, ó, você que é um bom pé de valsa não pode perder, tá? E na questão 3, deixa eu voltar aqui. Mais de uma oração, isso. O é, que é um verbo de ligação, pode perder, que é uma locução verbal. Aí aqui nós temos, ela foi só a única mesmo. Beleza, então vamos lá. Na questão 3, a frase constituída de mais de uma oração denomina-se o que, gente? A frase constituída, né, de mais de uma oração. Pensa aí. Então, tem mais de um verbo, correto? É sinal de que o período ele é o quê? Composto, ok? Como já havia falado, tá, gente? Muito bem. Então, vamos seguindo aí para o nosso próximo slide. Em toda oração, registra-se a presença de quê? Pronome, adjetivo, substantivo ou verbo? Verbo, né? Estamos falando de oração, de período simples, de período composto. Então, obviamente, os nossos olhos, a nossa identificação está para o verbo, tá? Na próxima questão, nós temos o seguinte, na oração. Você vai ouvir poemas escritos por Léo Cunha. Essa locução verbal em destaque equivale a quê, gente? Você vai ouvir. Qual seria outra forma de falar o vai ouvir? Ouviria, ouvirá, ouviu ou ouve? Então, olha só, você vai ouvir, você ouvirá. Está no tempo futuro, ok? Muito bem. Então, percebeu a locução verbal?
nada mais é do que a equivalência a uma forma, né, verbal referente ao tempo, ou presente, ou passado, ou futuro, tá? Então, você ouvirá poemas escritos por Léo Cunha. Muito bem. Seguindo, então, temos agora uma tirinha. E aqui a gente agora vai falar sobre o sujeito, né? O termo essencial aí da oração. E óbvio, se a gente está falando de sujeito, de oração, a gente não pode deixar de olhar para os verbos que compõem essa oração, tá bom? Então, olha o primeiro quadrinho, né? Desculpe, mas eu preciso colocar limites. Ele falando aqui o responsável, a setinha tá lá para cima, tá vendo? Aí o menininho, sei. Então o menininho tá todo lameado aí, sujo, é ele e o sapinho, tá vendo? Aí o menininho olha para cima para aprender a lidar com as frustrações, respeitar regras e os outros, né? Ou seja, tá ali pensando e entendendo por que esse adulto aí precisa colocar os limites, né, no pequeno Armandinho. E aí o Armandinho, sempre esperto, né, contestador, aí ele fala: para aprender a lidar com as frustrações, respeitar regras e os outros, e não virar um adulto mimado, egoísta e birrento, como alguns por aí. Então ele sempre deixa, ele sempre joga, né, uma ideia no ar. Qual é o sujeito da oração do primeiro quadrinho? Ó, quem é que aqui fala, né? Preciso colocar limites. Quem é que está dizendo? Quem é essa pessoa aí, esse sujeito dessa oração aí, gente? Que não aparece, ele está implícito, né? É o oculto. Então nós temos aqui, ó, primeira pessoa do singular, que é o eu. Apesar de não estar escrito aqui, nós conseguimos entender e identificar. Então esse sujeito é um sujeito implícito, tá? Muito bem. No próximo quadrinho, ela fala assim para ele: pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. E ela toda feliz, olha lá, toda alegre. E aí, Armandinho logo: muros não, podemos construir pontes. Olha que legal. Muro separa, né, gente? Ponte te aproxima, não é isso? Boa reflexão, né? Se a gente ficar aqui parada pensando nessa tirinha, tem muita coisa boa para falar. Então, olha só. Qual o sujeito da oração no segundo quadrinho? Vamos lá. Podemos construir os maiores muros. Quem é que diz podemos? Não aparece aqui, mas nós identificamos. O nós, primeiro agora a pessoa do plural. E aí nós identificamos esse sujeito como um sujeito implícito, tá? O implícito, gente, é o mesmo oculto, né? Implícito, oculto, tá bom? Ok? Então vamos lá. Anota aí. No seu caderno você põe só a frase, né? Se não quiser copiar toda a historinha, aí você põe só a frase e ao lado identifica o sujeito e o tipo do sujeito, tá bom? Agora aqui, gente, estamos quase terminando, tá? Só falta esse, mas é importante que você faça. Vamos então identificar o sujeito de cada oração, tá bom? Aí nós temos aqui, ó: meus amigos e eu organizamos um evento jamais esquecido. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Faz 2 anos que não vou a Brasília. A vida nos reserva grandes surpresas. Comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Então vamos lá. Você vai botar a letra A para o sujeito simples, letra B para o sujeito composto, letra C para o sujeito implícito, letra D para o sujeito indeterminado e letra E para o sujeito inexistente, tá? Então vamos lá. Meus amigos e eu, escreve aí. Organizamos um evento jamais esquecido.
tá? Qual é o sujeito aí? Ó, olha para essa frase. Ela é frase verbal ou nominal, gente? Vai identificando. Verbal, né? Tem verbo. O período é simples ou composto? Ó, você tem organizamos aqui. Período simples, né? Uma oração. E qual é o sujeito, gente? Meus amigos e eu. Quem que organizou? Dois núcleos, tá vendo? Amigos, eu. Então, o sujeito aqui, ele é composto, tá? Primeiro a gente vai falar todos eles, depois eu mostro para vocês a sequência como ficou. Enquanto isso, você vai anotando aí. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Quem é que diz preciso? Primeira pessoa do singular, né? Eu. Só que não está aparecendo aqui. A gente só identifica. Então, que tipo de sujeito é esse? Implícito, né? Aquele oculto. Lembra que eu falei dele? Muito bem. Olha aqui embaixo. Faz 2 anos que não vou a Brasília, tá? E aí? Faz, né? 2 anos que não vou a Brasília. Aqui, pessoal, olha só. Indica tempo, não é isso? Quanto tempo tem que não vou a Brasília? Então, é tempo decorrido. Tem sujeito aqui? Tem alguém praticando alguma ação? Não. Então, aqui nós temos o que? Um exemplo de sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tá? E aqui embaixo, lembrou aí? A vida nos reserva grandes surpresas. Vamos lá, qual é o sujeito dessa oração? Nos reserva grandes surpresas. Quem é que nos reserva? A vida, apenas um núcleo, sujeito simples, correto? Muito bem. E para finalizar, comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Gente, quem comentou? Não dá para saber, né? O sujeito é indeterminado. Observe que o verbo se refere à terceira pessoa do plural. Então, quando você identificar no sujeito essa terceira pessoa do plural, que no caso são eles, a gente não identifica esse sujeito. Esse sujeito, ele é indeterminado, tá? Sendo assim, a nossa sequência ficou, deixa eu, aqui, ó, B, C, E, A e D. Confere aí. Conferiu? Muito bem. Então, assim a gente termina a nossa aula de hoje, tá bom? Fica com Deus e até uma próxima. Estude aí pro simulado, hein? Tchau, tchau.